Você sabe como que o músculo cresce? Primeiro a gente vai entender o que é a célula do músculo. E aí depois a gente vai conseguir entender como que ela se desenvolve. A célula do músculo ela vem em formato de fibra. E a fibra é tipo como se fosse um fio. Agora é a junção de um monte de fibra dessa que forma o seu músculo. E cada fibra dessa vai ter um núcleo. Esse núcleo é o que vai determinar o que vai acontecer com essa fibra. Se ela vai ficar maior, se ela não, e etc, etc. E esse músculo, ele tem uma capacidade de contrair. Por isso que a gente chama ele de proteína contrátil. Então, quando você come proteína, quando você come carne, ovo, peixe, você está ingerindo uma proteína que vai passar por seu sistema e tal, e vai chegar no músculo e vai se tornar uma proteína contrátil. Ou seja, uma proteína que você comeu se transforma em proteína contrátil. Uma proteína viva que, ó... Então é só comer proteína para o músculo crescer? É mais ou menos. Isso é uma chave. Mas, lembra do núcleo? Esse é o núcleo que vai determinar se essa proteína vai ficar ali ou não. Quem manda nessa porra aqui sou eu! A proteína pode chegar lá e ele fala: Passa, fia! a proteína vai embora. Mas tem mais coisa no músculo do que só essa proteína. Existe o combustível. O músculo contrair, ele precisa de energia. Glicogênio muscular vem do carboidrato, que por sua vez vem da batata, do arroz, do pão, do macarrão e por aí vai. Então você já tá começando a entender o seguinte: o seu músculo, ele é, primeiro, a carne que você come, o carboidrato que você come e também tem gordura lá, porque precisa ter gordura para algumas funções ali dentro. Ou seja, existem todos os alimentos lá dentro. E o músculo, ele vai ficar exatamente do tamanho que ele precisa. O seu corpo entende isso. Você tem as suas duas pernas aí de boa, né, Ramesito? Tem. Se acontecer alguma coisa e você precisar engessar uma perna, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar dura. Não, viado. Vai ficar com gesso. Tá, e você ficou com o gesso na perna, sei lá, 2 meses. Quando você tirar o gesso, como é que essa perna vai estar? Ela fica atrofiada. É a mesma coisa que diminuir. Você tem que pensar o seguinte: pro seu músculo se manter lá, do jeito que ele tá, por exemplo, esse aqui, ó, bonitão assim, vistoso, ele demanda muita energia, tá ligado? O seu corpo tem que alimentar ele, velho. E aí, se por um acaso eu parar de usar ele, o corpo entende e fala: mano, eu parou de usar o bagulho, não vou ficar mantendo essa parada não. Aí ele começa a diminuir, ele começa a quebrar aquela proteína, lembra? E começa a entregar pro corpo usar. Exatamente por isso que muitos atletas que são grandes, às vezes os caras ficam internados muito tempo. Foi o caso do Júlio Balestrin, ficou mal durante um tempo e o médico falou: mano, se você não tivesse todo esse músculo aí, velho, possivelmente você não ia suportar. Porque todo aquele músculo funcionou como energia, funcionou como matéria-prima pro corpo dele ficar vivo. Porém, se você usar o músculo de uma forma que o corpo entenda, ele precisa ser maior para suportar aquilo, o seu corpo, ele aumenta esse músculo. E é isso a gente chama de hipertrofia. Lembra lá da célulazinha, a fibrinha? Lembra que tem um núcleo lá? Então as informações chegam nesse núcleo e esse núcleo, ele manda informação se esse músculo vai crescer ou vai diminuir. Quando isso acontece, por que isso acontece? Existe no seu corpo uma homeostasia, um equilíbrio. Você tem a sua perna do jeito que ela tá hoje. Você não treina, mas você anda, você senta, levanta e tal. Isso aqui faz as coisas do dia. Seu corpo entende: mano, eu preciso de músculo para fazer essas coisas. Ele vai desenvolvendo músculo. Por exemplo, um bebezinho, quando ele começa a ficar em pé, o corpo entende: opa, tá precisando de músculo lá na perna. E aí ele vai desenvolvendo esse músculo para a criança conseguir ficar em pé. Mas vai chegar uma hora que o corpo entende: essa é a demanda e essa é a capacidade. Se eu tenho uma demanda mais alta, é o bebê que começou a ficar em pé. O que ele entende? Opa, eu preciso aumentar minha capacidade. Aí, quando ele chega nisso, ele chegou no quê? No equilíbrio. Esse equilíbrio faz com que seu corpo entenda. Lembra que o músculo demanda energia para se manter lá? Ou seja, o seu corpo quer deixar esse músculo o menor possível, mas que atenda a demanda, para economizar energia, que é uma prerrogativa básica da nossa natureza. Beleza, essa é uma pessoa que não treina, que vive a sua vida normal. Aí tá com a homeostasia ok. Quando você vai pro treino, você expõe o músculo a uma demanda mais alta. Imagina que no seu dia a dia você usa o seu bíceps para escovar os dentes, para comer. São demandas baixas. Logo, o seu músculo fica pequeno. Quando você começa a fazer uma rosca direta, por exemplo, aí o seu músculo entende o quê? Fala: caraca, mano, ferrou, agora a minha demanda é muito mais alta. E aí, o seu corpo começa a entender: opa, eu preciso aumentar a minha capacidade para conseguir dar conta dessa demanda que existe agora. Mas essa resposta de, vamos dizer assim, adaptação, ela só vai acontecer se essa demanda, ela for proporcionada para esse músculo de uma forma que o corpo entenda como um grande estímulo. E aí, a gente
gente aplica a teoria do estresse. Se você aplica um estresse, um estímulo pequeno, fraco, não provoca adaptação, porque o seu músculo entende que do jeito que tá bom. Agora, se você coloca um estímulo de médio para forte, ele entende não conseguir dar conta, esse estímulo me machucou, ele gera adaptação. O que é esse estímulo e o que é esse machucar? Não sei. Quando você começa a pegar um peso, quando você aumenta a demanda do seu músculo, ele se machuca. Ele se machuca para conseguir fazer aquilo. Já que me machucou, eu vou aumentar a minha capacidade para quando esse estímulo de novo acontecer, eu esteja preparado. E dessa forma, não abale a minha homeostasia. E o que a gente faz? Você não treina. Vagabundo. Aí você fez uma rosca direta com 5 quilos. Aí gerou adaptação. Ou seja, aumentou sua capacidade. Aí não vai mais crescer. 7 quilos. 10 quilos. Essa é uma forma de gerar o que a gente chama de progressão dentro da periodização. E a ciência, exatamente por isso que ela bate o martelo, que a coisa mais importante que você continue tendo hipertrofia é que você sempre tenha progressão. Usar a carga é apenas uma ferramenta de progressão. Existem várias outras que eu aplico todas elas na periodização lá do Muscle 60D. É por isso que ele dá um puta resultado de 1 ano e 2 meses, porque tem muita técnica, muita ciência aplicada. Agora, o que vai acontecer se você tira férias? A sua demanda cai, não cai? Se você parou de treinar, o músculo tá lá grandão, aí seu corpo entende e fala, mano, não tô usando mais isso aqui, tá consumindo energia pra caramba, tá me custando muito caro manter esse músculo grande. O que ele faz? Ele diminui. Essa flutuação de músculo, de tá maior, tá menor, você entendeu há pouco que se o músculo tá grande, ele pode funcionar até como estoque de energia. Agora, como que acontece? Qual é o processo que faz com que você aumentou a demanda do músculo e que ele cresça? Treino, ele é só um estímulo. Quando você treina, a mensagem que chegou no seu músculo foi: você ainda está muito fraco. O tamanho que você tá não está conseguindo dar conta dessa demanda. Só avisou. Aí quando você sai da academia, aí esse músculo ele tá meio machucado. Agora entra em ação os hormônios. Os hormônios, eles são mensageiros. Então, por exemplo, a testosterona, ela vai chegar naquela célula muscular, ela chega no núcleo, o núcleo entende, opa, eu preciso produzir proteína. O bagulho aqui tá embaçado, né? Eu preciso ficar maior. Para ele produzir proteína, para ele aumentar seu músculo, ele precisa de matéria-prima. Precisa de proteína, porque agora, quando você comeu a carne, comeu o bife, esse bife ele vai chegar no músculo, a célula vai olhar pro bife e vai falar, mano, chega aí que nós tá precisando de você. Mas tem mais uma coisa ainda, mano, não adianta só o bife, precisa de energia para fazer todo esse processo acontecer. E essa energia vem do carboidrato. E toda essa parada junta faz o músculo crescer. Certo? Errado. Se você não der tempo de descanso pra esse cara, não vai acontecer. Então imagina que você quer arrumar um guarda-roupa, mas toda hora que você coloca uma roupa, a pessoa tira. Por isso que se fala tanto do descanso. Ah, porra, o descanso é importante. Exato. Porque imagina, o bife tá querendo ir, o carboidrato tá querendo ir. Mano, tá tudo estimulado, mas você não para de mexer o negócio, mano, não vai dar tempo, não vai conseguir. Por isso que é outra coisa que, mano, lá no Muscle 60D eu trabalho com muito cuidado, muita cautela. O intervalo de descanso ótimo para que tudo isso aconteça. Ou seja, a hipertrofia ela vai acontecer, uma, se você abalar a homeostasia, você vai aumentar a demanda desse músculo. Duas, se você tiver o seu sistema hormonal ok. E se você tiver com a testo muito baixa? Não vai funcionar, mano. Não vai ter testosterona para ir lá estimular o músculo. E, gente, quando eu falo testosterona, eu tô falando da sua testosterona. A testosterona que você produz, tá? Aí que você avisou. Não tô falando pra você tomar nada, não. Fake nutty. Aí você tem uma alimentação ok. Aí você descansa. Você dá um intervalo ok. Aí aconteceu. Mas ele cresce pra caramba? Não, ele cresce um tiquito. Mas o que você tem que ter sempre na cabeça é, a cada treino, ele vai estar mais adaptado. E aí entra toda aquela parada da progressão que eu falei. Por isso que, normalmente, as pessoas começam a treinar fazendo um exercício só por grupo muscular, aí depois passa pra fazer 2, aí depois passa pra fazer 3. Por isso que se aumenta a carga. Vai, fazer. E nesse vídeo aqui, ó, tem os 5 pilares da hipertrofia, porque você entendeu como ela acontece. Agora você precisa entender como fazer para que ela aconteça. O que tem que ter ali dentro do treino, entre outras coisas, para você possibilitar essa parada toda.